e falando do que respeito ao reino de Deus. Ó, eu quero que você entenda aqui, irmão. Se você entrar numa casa, você entra numa casa, aí está lá Jesus pendurado numa cruz. Está lá Jesus pendurado numa cruz. Está dizendo que ele não ressuscitou. Está dizendo que ele está na cruz. A Bíblia vai falar em Isaías 53. Isaías 53, a Bíblia vai dizer assim, que no madeiro ele tomou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Para você ter uma ideia, a morte de Jesus, ela representa toda a humilhação de um ser humano naquela época. Imagine para um rei dotado não de dinheiro, nem de carro, nem de casa, dotado da sabedoria do alto, dotado dos dons espirituais. Jesus era perfeito em todos os dons, ao ponto dele pegar lodo, pegar lama, cuspir na lama e passar no olho do cego e falar para o cego: vai lá se lavar para você ser curado. Ao ponto dele dizer assim: aquieta-te mar, aquieta-te tempestade, o mar se aquietou. Ao ponto dele andar sobre as águas, ao ponto por onde ele passou a ouvir milagres, sinais, prodígios e maravilha. Mas ele recebeu a maior maldição descrita na Bíblia, porque maldito todo homem que for pendurado no madeiro. Na lei dos judeus, uma pessoa, quando ela era morta no madeiro, ela estava debaixo de maldição. Irmão, quando uma mulher era apedrejada por ato de adultério, ela estava sendo amaldiçoada. Um homem, quando era apedrejado, ele estava sendo amaldiçoado. Imagine um homem crucificado. O que esse homem era, né? Você vai ver que do lado de Jesus tinha dois ladrões. Era considerado como criminoso, ladrão, bandido, né? Uma pessoa que cometeu uma barbaridade. E Jesus, irmão, quando fala aqui, ó, quando a Bíblia fala assim, a Bíblia fala assim: e ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Jesus, ele ressuscitou, amém? E a Bíblia vai falar aqui, a Bíblia vai falar assim: estando com eles, versículo 4, determinou-lhes que não saísse, se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vocês sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Irmão, aqui eu quero que você entenda que se eu e você não temos a presença de Deus, não vem você me falar, você está assistindo aí, né? A Bíblia fala assim, que é o Espírito Santo. Espírito Santo. E se a gente for buscar, a Bíblia vai falar lá em Levítico: seja santo, porque eu sou santo. E como que agora as pessoas vão pregar que eu vou ter o Espírito sem santidade? Como que eu vou nascer já com o Espírito Santo? Não tem como eu nascer com o Espírito Santo, porque Jesus não nasceu com o Espírito Santo. Eu te provo dentro da Bíblia. Jesus, sendo ele Deus, se desvaziou de si mesmo, fez menor que os homens, que os anjos, para herdar o trono de glória eterno, para ser herdeiro para todo o sempre, para ter a chave, para ter o comando do céu. Ele se humilhou, se desvaziou. E como então que uma criança, quando nasce, já nasce com o Espírito Santo? Mentira, nasceu debaixo de pecado, nasceu debaixo de adultério. Não tem pecado, mas é fruto do pecado. Os filisteus, quando o Senhor falou para Josué: Josué, entra dentro de Jericó, passa a fio da espada, tanto a criança, quanto o adulto, quanto o pequeno, o jovem, mata todos os gados, mata tudo. Não deixa sobrar nenhum fio sequer de cabelo dentro de Jericó.
Por que que o Senhor falou para passar fio de espada, matar criança? Para que o povo de Israel fosse um povo como Jesus é, santo, puro e verdadeiro. Mas aquele povo exterminaram todo o pecado que estava lá do lado de fora, mas o que estava dentro do coração eles não tiraram. Tira o pecado do teu coração, tira a iniquidade de dentro de ti, e só tem uma maneira de você tirar a iniquidade, o pecado que está arraigado dentro do teu coração, é sendo cheio do Espírito Santo, porque aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. E talvez você esteja com um carro novo, com a casa nova, com o dinheiro no banco, com a conta boa, mas a iniquidade mora dentro do teu coração. A raposa, os chacais moram dentro de você, os demônios. Porque, irmão, não tem como nenhum ser humano já nascer com o Espírito Santo. Primeiro, eu tenho que passar pelo arrependimento. Sem arrependimento, ninguém vai ver a Deus. Sem se humilhar. Irmão, ninguém já nasce salvo, não. A salvação é algo que ela é gratuita, mas tem a escolha. Isaías capítulo 1, versículo 18 e 19. Se me ouvides, comerás o melhor dessa terra, mas se for rebelde, a espada está sobre ti. Há um caminho estreito, a porta do mundo é larga. Então eu estou lá no mundo, eu estou lá na prostituição, eu estou lá no pecado, eu sou salvo. Mentira de Satanás. Entra pela porta estreita, se arrepende, saia do pecado, saia da idolatria, saia do adultério, põe a tua cara no pó, põe a tua cara no barro. Não adianta esses filhos pródigos, esses filhos de Belial, dizer que o Espírito Santo vai habitar em templo sujo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós somos pecadores, mas nós temos boca para pedir perdão e se arrepender diante dele, e não pecar mais. E não pecar mais, irmão. Não podemos viver no pecado, ainda que nós sejamos pecadores, ainda que pensamento de iniquidade, ainda que corra o pecado, o rio do pecado dentro de nós, nós estamos assentados com Cristo, reinando na glória com Ele. Não tem desculpa, irmão. Jesus, ele disse que a salvação seria difícil, que seriam poucos. Pedro andou com Jesus, conseguiu negar ele 3 vezes, viu todos os milagres. Judas se enforcou. Irmão, não tem esse meio termo não. Irmão, eu estou cheio de Deus, se eu parar acabou. Eu tenho que descer mais, eu tenho que me humilhar mais. Uma vez eu passava dentro do quarto 15 dias orando, e aí eu cansei de orar. Eu fui na igreja, eu falei: Senhor, eu estou cansado de ficar orando. O Senhor falou para mim assim: eu quero você orando, continua me buscando. Irmão, continua buscando o Senhor. Apóstolo, irmão, para buscar a Deus, você está trabalhando, você está buscando a Deus. Chacataraba, chacatará, recalaba, recalaba, subcantaraia. Irmão, porque assim, ó, eu peguei ferro velho aqui em Blumenau, pegando 1000 quilos debaixo do sol, que o sol aqui é escaldante. Falando em línguas estranhas, poder de Deus, a nuvem, a glória de Deus. Irmão, tem pessoas que estão trabalhando, está vazia, só sabe fazer fofoca, falar mal dos outros.